Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula de produção de jogos. Hoje veremos 1944, aula resumo. Então, aqui já tem um projeto da Unity vazio. Já coloquei aqui para importar os assets que eu vou utilizar na cena. No caso, estou utilizando um pacote free para criação de árvores. Para abrir aquela tela, a gente vem em Package Manager, né, e importa os assets por lá. Também já deixei aqui pronto duas texturas, uma de grama e uma de terra, para poder compor o nosso terreno. Então vamos lá, criando um objeto vazio, posicionar ele aqui no centro, vou chamar isso aqui de terreno. Dentro desse terreno eu vou criar o objeto terreno. No objeto terreno eu faço a configuração do terreno, vou colocar ele aqui um pouco menor e com a altura limitada. Lembrando que o terreno é bom que ele seja sempre quadrado. Já vou definir aqui a minha cor de textura. Então, aqui eu vou replicar o meu terreno. Vou configurar um pouquinho antes aqui, depois eu replico. Então, vou clicar aqui em pintura. Aqui eu vou escolher textura. Vou criar uma nova layer. Vou escolher grama. Ok, agora eu já posso replicar o meu terreno. Lembrando que se eu não fizer isso antes, eu vou ter que fazer isso bloquinho por bloquinho. Então, como o meu jogo ele vai ser linear, então eu vou replicar o terreno aqui algumas vezes. Aqui já está bom para ter uma ideia. Se eu não tivesse configurado, eu teria que fazer isso para cada terreno separado, mas ok. Vou pegar todos os meus terrenos, cliquei no primeiro, Shift, cliquei no último, vou arrastar para o objeto terreno para ficar mais organizado minha cena. Clicando no terreno, posso clicar na ferramenta de Brush, escolher elevação e fazer as minhas montanhas aqui no meu terreno. Lembrando que é possível fazer elevação, é possível fazer depressão, buracos, enfim, né? Platores, né? Isso a gente já viu lá na aula. Vou escolher aqui, de novo, a pintura de textura. Vou criar uma nova layer. Vou escolher terra e pintar um pouquinho. Opa, não criei. Terra. Ok, agora eu posso aplicar a pintura de terra. Posso aumentar meu brush, posso ajustar aqui para facilitar a minha pintura. Aumentar o brush, aumentar a opacidade. Ih, foi muito. Vou colocar aqui. Meu terreno tem 20, né? Então vou colocar uns 10 assim, só para pintar um pouco de terra aqui no meu terreno. Ok. Agora eu vou colocar algumas árvores. Clicando aqui em árvores, editor de árvores, adicionar árvore. Vou procurar nos meus assets. Escolho aqui o tipo de árvore que eu quero construir. 2 cliques, adicionar, tenho as arvorezinhas aqui, e eu clicando, ele aplica, né, as árvores aqui. Se quiser mudar o tamanho, é possível, né, mudar o tamanho do meu brush, mudar o tamanho dos meus assets. Não, estou fazendo um jogo menor, né, é possível a gente vir aqui nos nossos prefabs, que definem as árvores, e escalonar eles também, não tem problema. Vou colocar só algumas aqui para cada parte do terreno, né, eu tenho que ajustar, mas que só por enquanto já está ok.
Lembrando que há uma distância para a câmera visualizar, né, as árvores, então eu já coloquei muitas aqui na verdade, mas está bom, já dá para ter uma ideia. Lembrando que é possível remover também com Shift e mouse. Ok, já dá para ter uma ideia do jogo. Beleza, então agora vamos programar o nosso aviãozinho. Primeiro vamos fazer um modelo, fazer um modelo bem simples aqui. Deixa eu colocar ele centralizado. Vou sempre criar um GameObject vazio, chamar de player. Colocar esse cubo dentro do player. E daqui eu construo o meu aviãozinho. Meu terreno eu já posso até colocar ele um pouco mais para baixo, né? Colocar aqui num Y mais baixo para não ficar me atrapalhando. Colocar menos 10. Acho que está ok. Meu player centralizar ele. Meu cubo também, deixar ele centralizado dentro do player. Ok. Aproveitar e já deixar o meu cenário no centro. Então, já que ele é de 20 de largura, vou colocar aqui menos 10 em x, que ele fica no centro certinho. Já está ok. Deixa na escala dessas árvores aqui que elas estão muito grandes. Muito bem. Então, agora vou construir meu player fazendo aqui escala. Esticar aqui um pouquinho. Aqui já está começando a ficar bagunçado, né? Deixa eu criar uma pasta aqui para materiais. Uma pasta para o terreno. Segurar o Shift. Marcar todos. Arrastar para a pasta. Os materiais, eu vou criar um material aqui para o aviãozinho. Vou colocar as cores básicas aqui. Não estou me preocupando muito com o visual. Ok, copiei o cubo, vou diminuir aqui um pouquinho, diminuir aqui um pouquinho, aumentar aqui um pouquinho, vou ver por cima como é que está ficando, acho que ficou muito grande, talvez assim. Olhando de lado. Copiei e colei. Eu vou
aviãozinho com duas asas. Copiei e colei. Isso vai ser a cauda. Copiei e colei. Ok, já dá para ter uma ideia do aviãozinho aqui. Então, vou aplicar o material aqui no avião. Legal, só para ter uma ideia. Vou fazer também uma hélice. Copiei e colei. Legal, começamos agora a programação da nossa cena. Todos esses objetos são partes do avião. Recomendo selecionar todos, retirar o Box Collider para deixar somente o componente visual, que é a proposta deles, e colocar o colisor no nosso objeto principal, que no caso é esse Game Object vazio. Vou vir em Física, colocar um Box Collider, clicar no botão de edição e ajustar esse colisor. Se necessário, é possível criar mais de um colisor no mesmo objeto. Mas para mim aqui, eu acho que isso aqui já é suficiente, uma vez que normalmente a colisão vai acontecer de frente. Então, não estou preocupado com a colisão que pega a cauda do avião, não. Ok. Tá legal assim. Vou colocar nome em alguns objetos aqui, os principais, por exemplo, a hélice. Vou aproveitar e já colocar também um objeto vazio, que vai ser a minha arma. E já posicionar ela aqui. Opa. Já posicionar ela aqui dentro do meu Game Object. Deixa eu resetar ela aqui. Colocar ela bem na frente do avião. Está no centro, ok. Muito bem. Então temos nosso aviãozinho já montado. Vamos à programação. Primeira coisa, vamos agora criar alguns scripts. Criar a pasta script. Começar criando o script da hélice. Vou aproveitar e posicionar minha câmera também. Eu vou fazer um joguinho top-down. Não vou usar a câmera perspectiva. Vou colocá-la ortogonal. Que eu posso ajustar o tamanho da câmera para ver se ela está pegando todo o cenário.
chegar a câmera um pouquinho para frente, para ela já começar aqui. Chegar meu player também um pouquinho para frente, para ele já começar aqui. E eu já vou colocar o player dentro da câmera para ela acompanhar o player. Aqui também é possível ajustar a luz, tá? Caso vocês queiram a sombra um pouco mais de lado, enfim, né? Dependendo da hora do dia. Ajustar também a iluminação, né? Que no caso a cor da luz também, isso pode ser mexido. Vou salvar minha cena, chamar de level 1, criar uma pastinha cenas, salvei. Então vamos ao script da hélice. No nosso script da hélice, a única coisa que eu vou fazer é a hélice rodar. Então, eu vou definir uma velocidade, public float speed. Não vou precisar nada no start. No meu update, eu vou colocar transform.rotate 00 speed vezes time.delta time. No meu player, eu sei qual é o objeto hélice, arrasto o script, defino uma velocidade, uns 200 graus por segundo, acho que é suficiente. Temos a nossa hélice girando, acho que mais, viu? 600. Legal, já dá uma ideia de hélice girando. Vamos fazer a movimentação do player. Botão direito, criar script, player, move. Acho que eu vou colocar a lógica toda do player aqui, então vou chamar de player mesmo. Na lógica do player, primeiro a movimentação. Então, criar public float speed, no update float h, input.getAxis, horizontal, float v, input.getAxis, vertical, vector 3, direção, igual a nova vector 3, h0v. Direção horizontal, direção vertical, isso é um vetor que aponta para a direção que o player deve andar. E vou colocar aquele transform.position, ajustar a posição do player, mais igual, quer dizer, a posição atual dele, mais a direção vezes speed vezes time.delta time. A gente fez também uma rotaçãozinha no player, transform.rotation, recebe um quaternion.euler, para eu representar esse valor em graus, 0, 0, menos h vezes. Então, quando ele gira na horizontal, quando ele anda na horizontal, ele rotaciona 60 graus no sentido que ele está virando. Lembrando que o sentido horário é o negativo da nossa rotação, né? Matematicamente, a gente considera a rotação positiva indo para a direção da esquerda, então por isso a necessidade de colocar o menos h ali. Atribuir, né, o nosso script ao player, então clicando no objeto player,
arrastar o script para o player, definir uma velocidade de movimento para ele, 6 aqui eu acho que está ok, e nosso player se move para frente, para trás, para um lado, para o outro e gira. Vamos agora ao script da câmera, que vai fazer a câmera se mover sempre para frente. Camera Move. Na minha câmera eu vou definir a velocidade, public, float, speed. Ela sempre vai se mover para frente, então já vou colocar aqui um transform, ponto, a gente pode até, ponto position, mais igual a posição atual. Posso colocar um vector3 ponto forward, que é o vetor que aponta para frente, vezes speed, vezes time, ponto delta time. Posso colocar o script na câmera. Dá uma velocidade um pouquinho menor aqui, uns 2, por exemplo. E temos a câmera andando e o player acompanhando a câmera, uma vez que o player é parente da câmera, né? Ele está parentado aqui, ele é filho da câmera. Ok, vamos para o próximo passo. Faremos agora o tiro. Vou criar uma pastinha chamada prefabs. Vou criar um objeto que vai ser meu tiro. Criar uma bolinha. Conferir se essa bolinha está no lugar certo. Altura 0, ok. O tamanho dela está um pouquinho grande, vou colocar um 0,5, 0,5, 0,5. Suficiente. Criar um material para ela. Chamá-la de bullet. Definir o material para ela. Se quiserem, pode usar algum componente de efeitos, por exemplo, o trail, que é aquele componente quando o objeto se move, ele deixa um rastro. Vou colocar esse rastro um pouquinho menor. Colocar a duração dele também bem menos, 0,5, meio segundo. Posso atribuir um material também para ele. Então ele vai dar um rastrozinho e vai sumir. Então há várias configurações aqui. Eu não vou colocar ele para produzir nem gerar sombra. Então tem várias configurações, não vou entrar em detalhes aqui, mas tem muitas configurações interessantes. Por exemplo, o tamanho do rastro. É possível o rastro começar grande e ir diminuindo. Faz um efeito bem interessante. Muito bem. Vou criar o script para minha bala. Bullet. A bala só faz duas coisas. Ela se move com uma determinada velocidade. Public float speed. Transform ponto position. Vou até usar diferente aqui, vou usar translate 0, 0 speed vezes time ponto
delta time. A diferença de usar o translate é que ele está indo aqui para frente na direção que ela estiver para frente. Então, se a gente rotacionar ela, ela não vai para frente em Z, ela vai para frente para onde ela estiver apontando localmente. Destroy game object. Depois de um segundo, para não ficar ocupando muito espaço na tela e memória. E também para não ficar matando inimigo que não está sendo visível. Transformar isso num prefab. Temos um prefab bullet. E agora eu posso apagar a bala da cena. Vou agora criar o script da arma. Então, já tenho bullet, create script, gun. Minha arma, ela faz basicamente uma coisa, que é atirar. Vou criar isso como método, atirar. E ela vai instanciar a bullet na posição da mira, transform.position, na rotação da mira, mira.transform.rotation. Então, preciso desses dois game objects. Na verdade, eu posso colocar public game object bullet. Isso é um game object. Mas isso aqui eu preciso acessar o transform da mira. Então, de repente, public transform mira. E aí eu posso tirar a palavra transform daqui. Posso pegar simplesmente assim. Fica mais organizado, mais bonitinho, uma vez que eu não preciso ficar pegando o game object mira e sim a posição dela. E aqui no meu update eu vou colocar aqui se o input.get key down keycode.space eu posso atirar. Vocês já viram que eu posso definir isso, então eu vou aproveitar e usar isso aqui. Vou colocar keycode shot para eu poder trocar isso aqui. Então eu posso escolher qual a tecla que faz atirar numa determinada arma. Então eu posso usar esse script tanto para o player quanto para um outro player, né? Então, o que vai acontecer? Atirar. Muito bem. Vamos configurar a nossa arma. Criar o script, colocar o script na minha arma. Eu preciso do meu prefab do bullet. Colocar aqui. Eu preciso da mira, né, no caso da arma, aqui onde fica a arma, e aqui eu vou definir qual tecla que eu quero atirar. Tá? Então vou colocar a tecla Space. Então, dando play. Opa, a velocidade da bala está errada. Na verdade não tem, né? Eu não coloquei o script da bala na bala. Então, deixa eu colocar aqui. Scripts. Até mostrar de outra forma para colocar um script. Eu posso vir em add component, scripts. Eu tenho aqui o script da bullet. E aí eu defino aqui uma velocidade para ela, sei lá, uns 30. Não faça isso no modo gameplay, tá? Senão não é aplicado. Muito bem, meu aviãozinho já atira e meus tiros somem depois de um tempo, né? O suficiente aqui para estar na cena. Vamos para o próximo script, que é criar um power-up.
Então, criar um componente aqui para ser meu Power Up, vou colocar uma cápsula. Centralizar ela. Chamá-la de Power Up. É importante colocar um GameObject vazio, Power Up, toda vez que precisar aplicar alguma rotação nesse objeto. Então, olha só, aqui eu tenho, deixa eu dar um reset nele aqui. Eu quero que ele não fique em pé, eu quero que ele fique girado. Então, vou rotacionar ele aqui em X, 90 graus. Vou virar essa pílula aqui. Mas é importante que o objeto principal ele esteja todo, sem rotação, sem escala, sem nada, que se caso precisar mexer com ele, vocês estão mexendo com a rotação correta. Então, deixa eu criar um material para pintar esse objeto. Vou colocar aqui uma cor mais chamativa para o player. Purple. Para ele não ter influência de luz, a gente pode também definir isso aqui. Ele fica um pouco mais brilhante. Então, acho que tá bom. De repente, aplicar uma escalazinha nele aqui, está meio grande. Deixa eu colocar 1.6, 0.6, 0.6. Acho que está legal. Colocar ele nos prefabs. Vou dar uma velocidadezinha para ele. Então, vou até usar o script da bala. Vou duplicar esse script. Dar um Ctrl D. Ele aqui já vai dar um erro. Power Up. Eu tenho que abrir o script e trocar o nome dele aqui. Power Up. O funcionamento é o mesmo, mas ele não se destrói, ele simplesmente caminha para uma determinada direção. Para que haja detecção de colisão entre os objetos, é interessante que esses objetos que se movem, que colidem, tenha o componente rigid body. Então, eu vou fazer isso, colocar um componente rigid body, tanto para a bala, quanto para o Power Up. O player não é garantia que ele esteja em movimento. O jogador pode ter parado ele. Se bem que aqui não. Aqui é possível que o player esteja sempre em movimento porque ele está sendo levado pela câmera. Então eu posso até colocar um rigid body nele também, tirar a gravidade, frisar posição em Y para ele não se mover e frisar a rotação em Z. Tá? O mesmo eu vou fazer com os outros objetos. Frisar a rotação e frisar a posição em Y para eles não caírem, de alguma forma, esbarrar em alguma coisa e sair do eixo Y, que é o eixo que roda o nosso jogo. Então, agora há a colisão entre o player e o Power Up. Agora, criando a lógica do Power Up. Meu Power Up, seria interessante ele ter uma tag para mostrar que ele é o Power Up. Então, eu vou criar aqui uma layer para definir isso. Adicionar uma layer. Vou chamar, layer não, tag. Criar uma tag e eu vou chamar de Power Up.
Vou criar outra tag também, que eu vou chamar de bullet. Posso também criar uma tag chamada inimigo, enemy. Então pronto, eu tenho uma tag para cada objeto da minha cena, que tem suas próprias reações. Então no meu Power Up, eu vou colocar aqui minha tag como Power Up. Vou aplicar por aqui que é melhor. Tá? Eu posso também vir aqui e mandar aplicar em todos. Ele já aproveita e já coloca aqui no prefab. Aqui eu já vou fazer direto no prefab, vou transformar minha bullet em bullet. Muito bem. Então agora vou fazer a lógica do Power Up aqui. Vou no script do player, vou falar aqui se void on collision enter collision other, o outro objeto que ele colide, if other ponto compare tag, se a tag for power up, então ele, vamos colocar um debug.log power up. GameObject.compare tag. Muito bem, ele colidiu com o Power Up. Então, se ele colidir com o Power Up, ele vai destruir o Power Up. Então, destroy other.gameObject. Então, ele vai sumir com o Power Up e ele vai melhorar a arma dele, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui um script public gun. Dentro de gun, eu vou colocar aqui o script, o tipo de tiro, public int tipo tiro. Eu vou fazer ele atirar mais tiros caso ele tenha um tipo de tiro diferente. Então, for int igual a 0 e menor que tipo tiro, e mais. Então, em vez de dar um único tiro, ele vai dar mais tiros. Então, eu vou criar aqui um vector 3, p de posição, new, vector 3, e eu vou fazer a posição dele ir para x e y, vai se deslocar um pouquinho na direção de x e y. Vou colocar aqui menos, que aí se for 1, ele vai de menos 1 a mais 1. Se for 0, fica no centro mesmo. Então, vou colocar aqui tipo tiro, que seria o deslocamento. Vou colocar vezes meio, que ele anda só meio quadrinho e não um quadrinho inteiro. Ou, aliás, 0,25 de repente já seja interessante. E vou somar a posição dele a esse P. Isso eu já expliquei lá na aula como funciona, mas vamos ver aqui na prática, no resumo, né? Como que vai ficar. Então aqui eu tenho meu player, dentro do player tem gun, e gun está com a arma 0. Então se eu atiro, ele não está tirando nada. Se eu colocar 1, ele está tirando meio para lá, meio para cá. Se eu colocar 2, e assim por diante. 3. Então ficou interessante.
eu vou colocar menor igual, que aí ele no 0 ele tem um tiro só. Que aí de 0 até 0 a gente tem um tiro. Agora, quando ele pegar o power up, o que ele faz é aumentar essa variável tipo tiro. Então, eu vou vir de novo no player. Eu já tenho, gun. E eu vou falar aqui gun.tipo tiro mais. E aí o meu power up faz eu mudar de tiro. Preciso passar a referência para o nosso player da minha arma. Então, gun vem para cá. Atirando. E agora um tiro triplo. Muito bem, já é suficiente. Vamos para o próximo passo. O nosso spawner para spawnar os inimigos. Então, eu vou criar um spawner genérico aqui. Criar spawner. O spawner ele pode ser usado para spawnar inimigos e pode ser usado também para spawnar os power-ups. Só a gente colocar ele no lugar certo com o game object que ele quer spawnar depois de um determinado tempo. Então, vou criar uma variável aqui para definir o tempo. Public float interval. Já vou definir um tempo aqui, sei lá, de 2 segundos. Public game object. O objeto que ele vai spawnar é public só BJ. E vou colocar um vector 3 para definir a distância mínima e a distância máxima em que ele pode spawnar esse objeto. Na verdade, pode ser até um float, porque eu vou mexer só em x, mas se eu quisesse mexer em x e em z, aí seria isso. Tá, eu preciso então de um método que spawna, void spawn. Esse spawn ele vai pegar um vector 3, da mesma forma que eu fiz com a bala, para new vector 3, usar um random.range para ele spawnar de forma aleatória, pegando do mínimo ao máximo os valores que eu atribuí em x, 0 em y, 0 em z, instantiate o meu objeto no transform.position, no caso onde está o spawn, mais esse deslocamentozinho que eu dei aqui com essa variável aleatória. Transform.rotation. Só que isso aqui ele não chamou ainda. Eu poderia chamar isso dentro do start. Só que eu vou chamar no start pelo invoke. O invoke ele vai chamar um determinado método, no caso o método spawn, depois de um certo intervalo. Então, depois de um determinado tempo. Só que isso vai chamar somente uma vez. Então, depois que starta, ele vai contar até 2 e vai chamar esse método. Só que eu vou colocar de novo o invoke aqui, porque depois que ele chamar, ele vai contar até 2 e vai chamar de novo. Então, ele fica em looping infinito aqui, criando objetos a cada 2 segundos. Ou tempo que definirem lá no inspetor. Então, vou fazer isso para criar power-ups. Então, criar um game object vazio, colocar esse game object vazio cá para frente. Vou chamar de spawn power-up. É possível esses objetos vazios que não vão ter nada para representar, colocar um ícone para ele.
Tá, aí aparece essa legenda aqui no nosso objeto. Vou colocar o script do spawner. Vou colocar o prefab do que será spawnado, no caso um power-up. Vou colocar aqui o meu mínimo, que seria -7 mais 7. Mínimo -7, máximo mais 7. O tempo de 2 segundos. E vou até parentar isso com a câmera, que ele vai ficar andando sempre para frente, spawnando aleatoriamente aqui. A cada 2 segundos ele spawna um power-up que muda meu tiro. O meu tiro, ele também está pegando meu power-up, né? Isso não é bom. Para isso não acontecer, é possível eu fazer um ajuste aqui no meu power-up. Se eu falar que a física dele não reage em nenhuma direção, isso aqui também resolveria. Então, muito bem. E por fim, a aula já está ficando bem grande. Por fim, deixa eu fazer aqui só uma lógicazinha do inimigo. O inimigo ele vai ser exatamente o player numa outra direção. Então eu vou até fazer aqui, criar um GameObject vazio, que eu vou chamar de inimigo, ou enemy. Colocar esse player aqui dentro. Vou rotacionar esse player 90 graus, não, 180 graus. Reparem que eu pude fazer isso porque ele está dentro de outro GameObject. Tá? Eu vou tirar a lógica da arma daqui, porque ele não vai atirar com o botão de play. Eu vou tirar também a lógica do player, remover esse componente daqui, mas no mais ele funciona como se fosse o player. Vou criar um script aqui de inimigo. Eu poderia até usar o script da arma aqui. Não, eu posso até usar o script do spawner na arma do inimigo. Olha que interessante o reuso. Aqui vou colocar nada. Aqui eu vou colocar um prefab do tiro, só que o tiro do inimigo vai para o outro lado. Então eu vou duplicar esse prefab. Vou chamar isso de bullet enemy. Vou mudar a cor do tiro do inimigo. Então tem um vermelhinho ali, ok. Muito bem, então esse aqui vai ser meu inimigo, esse aqui vai ser o bullet dele. Na arma do inimigo, ele vai funcionar como se fosse um spawner e ele vai spawnar essa bullet enemy, que vai na mesma velocidade, só que na direção contrária. Então ele vai spawnar tiro a cada 1 segundo. Vamos ver se isso funciona.
Só que ele está spawnando para trás porque minha GAN está apontando para o lado errado, né? Vou colocar aqui uma rotação de 180 graus. Ah, não, já que eu rotacionei, não tenho que mudar para negativo aqui, bobagem. Isso. Então ele já está rotacionando e já está atirando. Vou usar também, vou aproveitar aqui e já fazer o script do inimigo. Enemy. E eu vou fazer ele simplesmente andar numa velocidade e ficar em zigue-zague. Na aula completa, a gente viu algumas outras formas de movimentação, circular, perseguir, e consultem a aula para ver isso, para esse vídeo não ficar muito longo. Transforme.position mais igual a direção vector 3 dir new vector 3. Vou colocar em x math f seno de transforme.position.z para ele ficar para lá e para cá, 0 em y e -1. Então, direção vezes speed vezes time ponto delta time. Vou definir também uma variável aqui de amplitude, que eu multiplico o seno aqui por essa amplitude para saber o quão aberto vai ser o movimento dele. Então, eu tenho speed aqui, sei lá, -1 e amplitude 5. Se eu aumentar a amplitude, ele vai... Aliás, deixa eu fazer um negócio. Essa amplitude tem que ser multiplicada do lado de fora e não do lado de dentro do seno. Então, muito bem. Agora, na lógica do inimigo, ainda colocar a colisão. Então, vou até pegar esse código de colisão aqui. Se ele colidir com o bullet, ele destrói. Vou diminuir a amplitude aqui só para testar.
Ah, destrói o outro não, destrói o GameObject. Tá, pode destruir o outro também. Ele vai destruir o tiro e vai se destruir, né? Então ele destrói as duas coisas. Agora sim. Debug.log colide other.gameObject.name, só para verificar se ele está colidindo de fato com o tiro. Será que o tiro está sem tag? Ah, tá. É o seguinte, é porque eu estou usando aqui. Deixa eu colocar todos esses componentes num lugar só. O colisor, rigid body e o colisor estavam no outro objeto com box collider. E o colisor aqui nem estava no lugar, né? Agora sim. Então achei que estava atirando nele e não estava. Olha só como é que o colisor está fora do lugar. Agora, ok. Prontinho. Então, por fim e última coisa agora, o Game Controller. Controlador de jogo que vai contar pontuação, vidas e etc. Então, criar um script, Game Controller, transformar esse script num singleton. Transformar ele num singleton é criar uma variável estática public static game controller instance. Então quer dizer, uma instância vai representar o próprio game controller. Vou falar que instance recebe este objeto. E aí eu vou criar as variáveis que eu preciso controlar publicamente. Por exemplo, public pontos. E public int, né? Int pontos. E eu quero também um public text txt pontos para poder controlar meu placar. Como eu estou usando parte de HUD, eu vou acrescentar ela aqui. Então, quando eu fizer pontos, eu vou criar um método aqui, void add pontos. Nesse método add pontos, eu vou fazer que pontos mais e txt pontos.text recebe pontos mais pontos. Então recebe a palavra pontos mais os pontos. Muito bem, vou criar um GameObject vazio para conter o meu controlador, Game Controller. Arrastar o Game Controller para cá. Preciso agora de uma HUD, criar um text,
Lembrando de sempre criar uma fonte, né? Não usar essa fonte padrão da Unity. Colocar 2D aqui para visualizar melhor. Já tenho pontos ali, mas ele está pequenininho demais, está muito no cantinho. Deixa eu colocar aqui a letra branca, acho que vai dar um realce melhor. Aumentar a fonte. Aumentando a fonte, eu tenho que aumentar aqui com a ferramenta de HUD para caber. Opa, foi muito. Se quiser colocar um Best Fit, também pode, que aí ele ajusta. Ancorar ele no canto certo, caso ele está ancorado agora no canto superior esquerdo. Beleza, vou colocar que a pontuação é 0 aqui no início. Salvei. No meu Game Controller, eu vou colocar esse objeto, sempre coloque em nome, txt pontos, para ficar fácil de localizar. Então, meu ponto agora é 0 e meu txt pontos está atribuído aqui. Agora, voltando na lógica do inimigo, quando o inimigo for destruído, eu vou fazer o gamecontroller.instance.add pontos. Foi esse mesmo nome do método? Sim. Então, eu consigo adicionar pontos quando eu destruir meu inimigo. Vou criar um spawner aqui, já de uma vez também. Spawn enemy. Vou colocar ele na câmera. Tirar do modo 2D. Centralizar ele aqui. Colocar ele bem para frente. Colocar meu script de spawner. Vou transformar meu inimigo em prefab. No meu inimigo spawner, ele vai spawnar o inimigo numa posição aleatória de menos 4, 4 a cada 2 segundos ou 3, não sei. Muito bem. Vou deixar esse inimigo para cá só para a gente já testar. Salvei. Eu não coloquei o método como público, gente. Público, beleza. Para ele ser acessado do lado de fora, né? Olha, então agora eu tenho inimigos. Tenho como coletar power-ups. Ver se tem um inimigo chegando aqui. Meus inimigos estão morrendo. Tá, ele só morre se colidir com bullet. Ah, tá. Ele deve estar colidindo com a própria bullet, gente. Deixa eu arrumar isso aqui. Inimigo. Deixa eu ver a gun dele, onde que tá. Ah, tá. A gun dele tá aqui atrás. Deixa eu chegar mais pra frente. Deixa eu salvar esse prefab. Então, na hora que ele atira, ele está atirando no próprio pé. Mais ou menos isso. Agora ele consegue atirar. Então, agora atiro e faço pontos. Muito bem. Faltou falar que o player morre também com tiro, né? Então, última coisinha. Então, se compare tag e ele colidir com o bullet, ele também morre.
Tá, aí seria interessante criar uma variável, né? Vamos colocar aqui public int vidas. Na verdade, esse vidas deveria estar no game controller. Public int vidas. E aí eu fazer o player morrer se caso ele colidir com o bullet. No caso aqui, eu vou simplesmente fazer ele morrer. Tá? Mas e aí fica como dever, né, como tarefa, fazer a lógica de o player morrer, perder vidas e contar isso lá no score, né? E depois de perder todas as vidas, ele cai na tela de game over. Também faz parte da tarefa criar a tela de início, a tela de fim, né? Vitória, derrota, né? De repente colocar, matou tantos inimigos, então o player morre e o inimigo também morre. Então, faz parte da tarefa fazer a construção de todas aquelas telas que a gente já viu. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima.